Amigos do canal Cádio Parlato, começa a 10ª rodada nessa terça-feira, dia 27, vai até na quinta, dia 28. Destaque para o jogo logo dessa terça-feira, que é um jogo que envolve o Milan, agora primeiro, junto com o Napoli no topo da tabela. Um Milan-Torino muito interessante nas premissas, porque teremos um Torino rivigorado da última vitória e teremos um Milan que agora chega ao primeiro lugar, já que o Napoli deixou 2 pontos contra a Roma lá no Olímpico di Roma. Teremos mais modo de entrar um pouquinho sobre esse jogo hoje à noite, mais tarde, no próximo vídeo, quando falaremos da Gazzetta dello Sport e vamos enxergar um pouco aquelas que são as previsões de escalação, tudo mais para um jogo muito interessante. Para manter, digamos, atualizados vocês sobre o calendário, teremos também jogos importantes como Lazio e Fiorentina no dia de quarta-feira e mais cedo ainda Juventus-Sassuolo com o Locatelli que volta para encarar o seu ex-time, o time que o lançou, e também o Sampdoria-Verona, o Sampdoria-Atalanta, perdão, onde um Atalanta ainda ferida pelo empate, vai encarar uma Sampdoria que está em uma situação bastante crítica da classificação e, evidentemente, os torcedores que irão ver esse jogo lá em Marassi estarão muito atentos e prontos, eventualmente, até a vaiar um pouco o próprio time. Por quê? Porque a Sampdoria, infelizmente, tem tido altos e baixos com bastante frequência. Então, a última vitória contra o Spezia levantou um pouquinho os ânimos, mas se pensarmos a derrota do Cagliari contra o Cagliari na semana retrasada, o Cagliari que contra a Fiorentina praticamente quase não entrou em campo, não esboçou nenhuma reação. O Cagliari que depois que o Mazzarri chegou está pior do que estava com o Semplici, mesmo tendo feito somente um ponto, né? E a Sampdoria parece, de fato, ter grandes dificuldades quando joga fora de casa. Jogando em casa, porém, contra o Atalanta, que adora e faz os melhores resultados fora, será um jogo, de qualquer forma, muito interessante, onde não adianta nem dizer, a Atalanta é extremamente favorita. E encerramos a rodada com Napoli-Bologna. Bologna também bastante revigorado, pelo menos não tanto pela derrota que obteve nesse final de semana contra o Milan, mas pela forma com qual jogou, né? Jogou com 9 jogadores, jogou com 10 jogadores praticamente quase o jogo inteiro, com 9 boa parte, e deu muito trabalho ao Milan, que ganhou de fato só nos últimos minutos e contestável, em alguns casos, as decisões arbitrais que deixaram, de qualquer forma, sobretudo na primeira expulsão, que deixaram o Bologna em 10 homens. Então, essa é a temporada a rodada que nós espera. Mas eu quero falar mais 2 assuntos aqui, aproveitando, que são que tem a ver com a questão do VAR e a questão da Juventus, mas também, então, vamos dizer, 3 assuntos, voltar sobre a questão do Mourinho, mas só marginalmente, porque já falamos bastante sobre ele e já colocamos aqui nossa opinião. Sobre a questão da Juventus. O jogo Juventus e Inter, ou melhor, Inter e Juventus, foi um dos jogos com mais expectativas e, portanto, com tanta expectativa, muito frustrante. Um jogo que não apresentou praticamente nenhuma emoção, senão nos últimos 20 minutos, quando de fato a Juventus começou a acelerar um pouco o jogo, mas a Juventus tem um jogo pavoroso, né? Isso é algo que a imprensa internacional tem repercutido. Por quê? Porque é um jogo esse de
Inter e Juventus, que é transmitido no mundo inteiro e é transmitido com muita ênfase, com muitas expectativas, assim como foi aqui no Brasil. Mas o jogo foi muito aquém. E pior, foi um jogo que deu sono. Dois times que, sobretudo por causa do Juventus, extremamente é, é, pouco incline a fazer jogo, se tornou um espetáculo de de baixíssima interesse, de baixíssimo interesse. Esse é algo que se debate bastante nos fóruns, os torcedores da Juventus, muitos torcedores participam da ideia de que basta ganhar. Mas vamos pensar que a Juventus tem ganhado, sim, claro, muitos campeonatos na Itália, mas o ano passado não tem, tirando a Copa da Itália, não tem conseguido grandes resultados. E, sobretudo, nesse ano, embora esteja muito bem na Champions League, diga-se, porém, de forma clara que está em um grupo muito mais simples, por exemplo, do que do Milan e da Atalanta, mas esse ano tem tido muito sofrimento para poder fazer resultados válidos, sempre ganhando com 1-0. 1-0 ontem merecia até pelo menos metade do segundo tempo estar 1-0 negativo. Depois começou a jogar, depois algumas substituições que deram certo. Essa é a questão. O campeonato italiano não pode e não será um campeonato onde um time como esse, que tem grandes expectativas perante uma torcida gigantesca ao redor do mundo, continua entregando um jogo tão fraco, um jogo tão inexpressivo, tão insosso, tão sonolento, né? Tão sonolento. Alguns amigos relataram para mim que em alguns momentos do primeiro tempo pegaram no sono enquanto estavam vendo esse jogo. Muito diferente, por exemplo, de outros times, né? Do Napoli, da Atalanta, até do próprio Milan, que tem feito um jogo muito diferente, tem jogado de peito aberto, tem jogado de forma mais agressiva. A Juventus não chuta gol, a Juventus faz pouquíssimo chuta gol, a Juventus tem scouting horrorosos em relação a esse parâmetro. É algo para a gente pensar, né? Não em relação ao fato de que, do ponto de vista do torcedor, que, de novo, né, basta ganhar ou empatar como ontem, de uma forma ou de outra, foi um ponto ganho, mas tem algo a mais além disso. Né? Tem, de fato, essa questão de expressar um jogo que dignifique o futebol. Né? Afinal das contas, é o time mais poderoso, que mais fatura, que mais investe, e para apresentar um futebol pavoroso como esse. O segundo ponto é a questão do VAR. Né? Também hoje foi um dia na Itália muito delicado em relação a isso. A questão do VAR o VAR não é utilizado de forma coerente. Por que a Juventus foi beneficiada de uma intervenção de VAR no último minuto do jogo, quando, em situações parecidas, quando o juiz, de forma clara e evidente, manifesta o fato de ter visto o contato, de não ter achado que o contato fosse um contato por pênalti, porque o juiz volta atrás, porque o VAR intervém e volta atrás. As polêmicas são cabíveis. É claro que, por parte do torcedor da Juventus, se fala em mimimi. Né? Eu, que não sou torcedor da Inter nem da Juventus, eu digo que, evidentemente, a Inter tem que encontrar as suas responsabilidades. De fato, a falta aconteceu e, de fato, a Inter não é a Inter do ano passado. Os jogadores que interpretam as mesmas funções dos jogadores que foram embora não são todos, talvez o Zeco nesse momento seja a exceção, consigam de fato dar à Inter uma capacidade de jogo, de expressar um jogo mais produtivo. Mas qual é a questão? A questão é da utilização do VAR de forma coerente.
porque senão sempre vai ter aquela suspeita de que para uns é assim e para outros é assado. É muito, muito, muito chato ter que sempre para falar de uma polêmica. E, de fato, procede que a, o regulamento do VAR é absolutamente coerente em relação a faltas vistas pelo juiz. Né? Faltas disso. Se o juiz tivesse apitado, o VAR estaria intervindo para ver se estava fora ou dentro da área. Que não era uma tarefa tão fácil assim. Né? Embora a câmera tivesse mostrado na segunda tomada, mas, de fato, para o juiz poderia ser uma tarefa, né, não tão clara. Então, perfeito. Apitou o pênalti, apitou a falta, naquele momento o VAR intervém. Mas quando ele diz não foi falta, ponto, acabou. Porque senão são dezenas as situações em que, de fato, isso pode ser visto. Isso abre precedentes. E como aconteceu com a Juventus. A história nos ensina que esse derby de Itália é um derby cheio de polêmicas, é claro que essa somou mais uma polêmica. Encerramos aqui com a polêmica das polêmicas, o Mourinho, né, embora tenha conseguido ser o primeiro time a frear a corrida do Napoli e fazer com que o Napoli perdesse o 100% de aproveitamento, não se placam, não se atenuam as polêmicas. Muitos torcedores da Roma, muitas torcidas organizadas, muitos torcedores ilustres, aqueles torcedores que têm, digamos, certa visibilidade por ser pessoas famosas, etc., manifestaram um grande descontentamento com as declarações do Mourinho. Isso possivelmente não vai ficar tão barato assim. É claro que ganhar, é claro que empatar contra o Napoli, que é né, o time mais forte do momento, deu um pequeno alento. Mas as declarações do Mourinho depois do jogo são absolutamente inaceitáveis, nós já dissemos isso, mas evidentemente é uma postura, é uma dimensão que evidentemente está é uma opinião que está se difundindo, está cada vez mais clara no pensamento de muitos. O Mourinho é um showman. Esse é o grande problema. Né? Se o Mourinho querer abrir mão de fazer o showman e fizesse só o trabalho de treinador, no qual ele é extremamente competente, no meu modo de ver, seria muito mais fácil. Ele precisa sempre justificar o injustificado. Ele sempre precisa estar por cima e não importa, né? Você pisa em cima de 7, 8, 10 jogadores profissionistas, que pode ter jogado um jogo péssimo, pode ter jogado mal, mas evidentemente não precisavam de ser humilhados daquela forma publicamente e depois reiterada a humilhação com a exclusão da convocação. Né? Então, qual é o sentido disso? De fato, o Mourinho tem errado 2 vezes e isso tudo possivelmente vai se retorcer contra. Mourinho já tem dificuldade de elenco, já tem jogadores que não têm de fato um substituto. Isso se sabia, ele mesmo sabia, ele mesmo admitiu que sabia que teria tido precariedade no elenco. Não vejo por que continuar nessa linha, humilhando os jogadores, como o Vilar, por exemplo, que é um jogador que na temporada passada fez alguns jogos extremamente brilhantes. Isso para como exemplo para os demais. Seremos aqui, vemos mais tarde com a nossa análise do jogo do Milan amanhã contra o Torino através da Gazzetta dello Sport. Fiquem conosco. Ciao.